Bem-vindos ao Fotobox, eu sou o Luís Carvalho, hoje estamos na Casa da Imprensa, faz 120 anos e dentro desse âmbito de comemorações há a exposição dos 40 anos do Prémio Gazeta de Fotojornalismo, o maior prémio dado a jornalistas portugueses, a fotojornalistas também. Este é o tema principal, obrigado por nos seguirem, o programa começa agora. A ideia partiu do José Carlos Carvalho, um fotojornalista, ao lembrar-se que este ano iam passar 40 anos sobre os prémios Gazeta de Fotojornalismo. É um prémio que começou tarde, porque o prémio relativamente à imprensa escrita e outra já era atribuído, mas só a partir de 1985 é que esse prémio começou a ser contemplado. E começou com uma fotografia de um fotógrafo que já nos deixou, Carlos Gil. Ele, na altura, era amigo do Hotel Saraiva de Carvalho, que estava preso em Caxias e com uma pequena câmara entrou e conseguiu fazer a fotografia do hotel preso. Dificuldades para encontrar estas fotografias? Basicamente, sobretudo nas participações mais antigas, os arquivos muitos deles desapareceram, ou estão inacessíveis, ou não se sabe onde é que estão. Aliás, a história dos arquivos é uma coisa complicada neste momento. Porque foi difícil encontrar algumas fotos, aliás temos um exemplo aqui em que não foi possível encontrar a foto, tivemos que ir buscar o jornal onde a foto foi publicada, há um desleixo, para não utilizar outra palavra, em relação aos arquivos, e por isso foi difícil encontrar, foi a parte mais difícil. Este é um bom exemplo de exemplo de fotojornalismo em que uma fotografia contava a história. No fundo isto é um pouco a essência do fotojornalismo. Não é um conjunto de fotografias, é uma fotografia só. É uma foto do Alva Geraldo, é um fotógrafo muito marcante nesta altura. Esta é um prémio entregue em 1988. Ela também é importante para nós porque significa a dificuldade muitas vezes de encontrar no arquivo fotos que são importantes para a história do fotojornalismo em Portugal. Tivemos que encontrar o jornal, já que não foi possível encontrar a fotografia. Devo dizer que entre estes 20 e poucos fotojornalistas contemplados, porque apesar de ter 40 anos, nem todos os anos o prémio foi atribuído, inexplicavelmente, não haveria fotografias com qualidade, onde é que estavam os fotógrafos, mas na verdade isso aconteceu. Houve muitos anos em que o prémio não foi atribuído e até houve um ano em que o prémio foi atribuído a um trabalho que já tinha sido feito quase 10 anos anteriormente e que nem sequer tinha sido feito em Portugal. Portanto, isto teve altos e baixos, também diferenças de critérios e havia também aqui uma limitação, de certa forma, grande, é que, a dada altura do país, os jornais, as revistas não estavam muito viradas para aquilo que era a atualidade pura e dura. Esta exposição mostra não só aquilo de melhor se fez no fotojornalismo ao longo deste tempo, mas também o que se passou ao longo deste tempo no mundo, como eu já referi, e sobretudo o conceito de fotojornalismo que evoluiu.
O prémio de 84 é uma fotografia, 85 é uma fotografia, é a procura do momento jornalístico definitivo. Nos últimos anos já não é tanto assim, já é um conjunto de imagens, já é uma narrativa através de várias fotografias. O caso, por exemplo, de um ensaio do fotógrafo Bruno Castanheira, extraordinário, sobre a realidade das prisões, depois também o trabalho de Jorge Simão, feito na Primavera Árabe, com fotografias que contam muito daquilo que eram aqueles momentos dramáticos, daquilo que foi uma hipotética democratização. De certa maneira, estas fotografias traduzem um pouco aquilo que era, por um lado, alguma passividade dos jornais e, por outro lado, também o desejo de começar a fazer um fotojornalismo que fosse mais ensaístico, passo o termo, e que se debruçasse mais sobre histórias. O caso do último dia da fábrica Stephens, cujo autor eu não vou dizer, mas vocês sabem quem é, ou, por exemplo, outras histórias que acabaram por marcar aquilo que era não a atualidade pura e dura, mas sim um olhar mais profundo sobre uma determinada realidade ou política ou socialmente urgente. Está previsto algum livro, um catálogo impresso? Neste momento esse é um assunto que está a ser estudado. O catálogo? O catálogo. Porque, mais ainda, porque o catálogo permite completar o trabalho de alguns prémios que estão aqui. Por uma questão de limitação de espaço, nós não conseguimos expor muitas vezes todas as fotos premiadas. Aliás, o máximo que cada fotógrafo tem são 4, mas há trabalhos que têm 12 e 16 fotografias. Se o livro avançar, e está neste momento a ser conversado, a ideia é que esteja, como é evidente, as fotos que faltam nos trabalhos completos, que foi com esse trabalho completo que as pessoas ganharam o prémio, não é? Não se pode dizer que seja um conjunto de fotografias que resuma aquilo que foi a realidade do país desde 84, 85 até hoje. São olhares mais ou menos circunstanciais. A exposição, no fundo, tem uma grande qualidade, que é mostrar que houve fotojornalistas atentos ao que se passava, nomeadamente aos incêndios, o Marcelo Rebelo de Sousa quase submerso a tomar banho num rio, ou outras imagens de um velho de costas que parte a Avenida da Liberdade acima com uma bandeira portuguesa completamente sozinho, solitário, talvez das imagens mais tristes que se fizeram em Portugal nos últimos anos. É uma fotografia do José Golão da agência Lusa. O papel de fotojornalismo é documentar, mostrar, dar a ver, e nesse sentido, se fizermos uma pequena reflexão sobre o fotojornalismo, embora eu ache que se deva fotografar e não refletir muito, reflete-se antes e não durante o ato de fotografar, eu acho que há desafios novos que já vêm de há 20 anos atrás para o exercício da profissão. Uma delas é que os meios mudaram. Os jornais em papel deixaram de ter qualquer importância, quer sejam diários, quer sejam semanários, têm tiragens absolutamente residuais, que nunca existiriam já em países onde as empresas são geridas através dos lucros que dão. Temos até um jornal em Portugal que nunca deu lucro e já vai em mais de 30 anos de existência. Portanto, isto é uma realidade completamente à margem daquilo que é a imprensa estrangeira.
É curioso que o Prémio Gazeta, sendo o prémio mais prestigiado da imprensa portuguesa, houve fotógrafos que nunca foram premiados, fotógrafos que habitualmente são conhecidos pelos melhores do 25 de Abril, ou pelos melhores a ganhar prémios, ou pelos melhores de outra coisa qualquer, não foram premiados. E, por exemplo, o Eduardo Gageiro, que está aqui representado com grande honra pela organização do concurso, nunca ganhou nenhum prémio Gazeta. E foram premiados aqui nomes que são de uma grande importância na fotografia portuguesa, no fotojornalismo, nomeadamente o Zé Antunes, o fotógrafo que fotografou a imagem, o instante decisivo do 25 de Abril, ou, por exemplo, o Álvaro Geraldo, um fotógrafo que veio da Guiné e que tem um espólio fabuloso e que fez uma das fotografias premiadas. Mas o meu maior sonho, honestamente, é que ela andasse a passear pelo país, pela qualidade do fotojornalismo, pela qualidade da fotografia e pela qualidade dos assuntos que são retratados. Está aqui a história de Portugal e do mundo. Ficava muito contente que, se de alguma forma, não sei, as câmaras municipais, associações, nos dissessem: queremos mostrar aqui esta exposição, porque ela é capaz de ser muito interessante. É uma espécie de Old Press Photo da fotografia portuguesa. O prémio Gazeta de Fotojornalismo fez 40 anos, uma exposição a não perder na Casa da Imprensa, em Lisboa. Assim foi o Fotobox. Obrigado por nos seguirem e para a semana cá estaremos, sempre aqui na nossa RTP Notícias.